Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para uma aula de geografia e vamos retomar um pouco dos conhecimentos sobre características gerais da região sul do Brasil. O que nós temos em relação ao histórico de ocupação, a localização geográfica, de que maneira podemos localizar a região e também algumas características naturais do clima, do relevo, da vegetação, que são importantes para a gente entender por que essa parte do Brasil é separada ou é diferente das outras regiões, por que a gente regionaliza ou a gente divide o espaço brasileiro em partes chamadas de regiões, e uma delas é a região sul, considerando essas características gerais de cada uma das porções do nosso território. Então é importante a gente retomar, a gente aprofundar o nosso conhecimento em relação a isso, certo? Então vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula. Identificar a localização da região sul através de diferentes critérios. Então essas diferentes características vão fazer com que a gente identifique essa região. Existem questões específicas da região sul que fazem com que a gente saiba, não, esta característica é do sul do Brasil, eu consigo localizar esta região considerando esses fatores. Vamos conhecer quais são eles, né? E aí nós refletimos a respeito dessa parte inicial. Como podemos localizar a região sul? Já temos um mapa aqui que vai trazer para nós essas informações, né? Uma ideia inicial ali de localização. Será que a região sul apresenta características semelhantes ou diferentes das outras porções do Brasil, das outras regiões do Brasil? A gente já começa identificando a localização, né? A gente já consegue observar a área da região sul, o tamanho da região sul, e tudo isso já nos dá uma ideia das características diferentes que ela tem em relação às outras, se a gente estabelecer uma comparação. Claro, cada região do Brasil tem suas características específicas diferente uma da outra. E aí nós vamos entender um pouquinho mais aprofundado ali da região sul. O que nós temos historicamente, pensando na ocupação, como é que surge a região sul, né? Como parte do território brasileiro. Olha só que interessante. Se dependesse do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo feito entre Portugal e Espanha, que estabeleceu a divisão das novas terras conquistadas entre eles, as terras da região sul ficariam fora das terras portuguesas, portanto, não seriam Brasil, né? O Tratado de Tordesilhas, que nós temos marcado aqui no nosso mapa, mostra o que seria Brasil, que eram as terras que pertenciam para Portugal. Essa parte que nós temos em amarelo. Tudo que está em verde são terras espanholas lá em 1500, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, aqui nós destacamos a região sul, somente parte do litoral desta porção do Brasil pertencia para Portugal, ou seja, era Brasil em 1500. Todo o restante da região sul pertencia para a Espanha. Mas o que aconteceu para mudar essas características? Então, os portugueses chegaram e foram em busca de recursos, de explorar recursos, expandindo, né, para o interior. E essa expansão fez com que eles fossem ocupando terras que eram até então da Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Em 1750 foi assinado um novo acordo, porque os portugueses tinham avançado muito em direção às terras espanholas. E nesse novo acordo, as terras do sul vão passar a pertencer, então, a Portugal e, portanto, vão passar a ser Brasil, né? Aí nós chamamos esse acordo que foi assinado em 1750 de Tratado de Madrid. Então, foi a partir do Tratado de Madrid que a região sul passou a ser oficialmente terra de Portugal e pertencer ao Brasil, né? A parte colonizada por Portugal. Vejam só que interessante, né, entender essas características da ocupação da região. E aí, em relação à ocupação, nós vamos destacar ali dois grandes movimentos importantes que influenciaram, né, quem veio e ocupou a região sul. Então, nós vamos ter as missões jesuíticas, que são desse período, que ainda as terras eram espanholas. As primeiras missões jesuíticas eram
em terras paranaenses, né, lá por volta de 1600, 1620. Existiam reduções jesuíticas no Paraná, mas devido a conflitos, essas populações saem dessas áreas e se deslocam e vão se instalar nas áreas dos 7 povos das missões, que nós temos aqui a imagem que traz essa referência histórica extremamente importante da ocupação da região sul. Então, são ruínas de áreas que foram ocupadas pelas missões jesuíticas, que era com o intuito de catequizar os indígenas e dominar ali a terra e desenvolver atividades nessas áreas. Foram construídas várias reduções e hoje nós temos essas ruínas, esses monumentos que são importantíssimos porque representam a história da ocupação da região sul, principalmente na porção mais a oeste. Outro fator importante é a imigração europeia. A região sul recebeu grandes contingentes de imigrantes, ou seja, grandes quantidades, né, de pessoas que vieram de outros países, principalmente países europeus, né, alemães, poloneses, ucranianos, italianos, que vieram para o Brasil, aqui se instalaram na região sul e iniciaram o desenvolvimento de várias atividades. Tanto que nas paisagens, em muitas cidades, o modelo das casas refletem justamente essa ocupação ali da imigração europeia. Os modelos são muito semelhantes às casas dos locais de origens dessas populações, né, os países dos seus locais de origem, né? Então, tudo isso aqui contribuiu para a ocupação que influenciou ali a ocupação da região sul do Brasil, certo? Nós tínhamos ali os missionários que ocupavam aquelas áreas, né, das reduções jesuíticas, né, eram os padres jesuítas, que desenvolveram ali várias atividades econômicas, ensinando técnicas de cultivo, de armazenamento, de construção de instrumentos musicais, por exemplo, para os índios guaranis que viviam nessas áreas. Então, eram áreas de convívio entre os colonizadores, os padres jesuítas que representavam os colonizadores, e também os povos indígenas que já eram originários e viviam nessas áreas, né? Inclusive a criação de bovinos equinos e outras práticas ali de artesanato. E o Tratado de Madrid fez com que os espanhóis cedessem essas áreas onde estavam os 7 povos das missões para os portugueses, mas os portugueses não queriam essas reduções. Então, os indígenas e até mesmo os padres jesuítas foram expulsos dessas áreas, né? Tiveram que sair dessas áreas. Como consequência, a gente teve ali guerras empreendidas, né, de jesuítas e indígenas que se recusaram a abandonar essas áreas com os colonizadores que queriam ocupar, tomar posses dessas terras. Foram as guerras guaraníticas, né, chamadas ali nessa região, que aconteceram também influenciando na ocupação histórica dessa parte do Brasil, certo? Outra maneira da gente entender essa questão, então agora já temos a região sul. De que forma que eu posso localizar, né, pensando nessa parte histórica? Eu posso usar os pontos extremos. Qual ponto extremo está na região sul? É o Arroio Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? A gente marca ali a distância entre o ponto extremo norte e extremo sul, que é de mais de 4.000 quilômetros, ou seja, olha o tamanho do território brasileiro, por isso essa diversidade de características também, mas é uma das formas da gente localizar a região sul. Outra maneira também é identificar em qual zona térmica está o território da região sul, a parte da região sul, e isso vai fazer com que a gente entenda por que a vegetação, o clima são tão diferentes no sul do Brasil em relação às outras partes. O Brasil está com a maior parte do seu território numa área chamada de zona tropical, que é aquela parte do planeta Terra mais aquecida pelo Sol. Mas uma pequena parte do Brasil fica na zona temperada do Sul, ou seja, esta parte já não é tão aquecida pelo Sol do planeta. Por isso a região Sul apresenta temperaturas mais baixas, mais amenas em relação a outras regiões do Brasil. E aí a vegetação, o clima vão ser diferenciados também em função dessa localização geográfica ser na zona temperada do sul, certo? Bem interessante essa característica. Como resultado, nós vamos ter o quê? Paisagens específicas, né?
que se mostram ali na região sul, como esta aqui que mostra para nós a precipitação de neve em algumas áreas nas regiões serranas, que é bem característica de climas mais frios. Em outras porções do Brasil, a gente não tem essa característica. A formação ali dos campos ou dos pampas, que também é específico do clima da região sul do Brasil, que é o clima subtropical. Então vejam que as paisagens mostram essa característica também da localização da região. E aí vamos pensar um pouquinho ali numa atividade sobre essa primeira parte do histórico, principalmente de ocupação da região sul, certo? Observando a figura ali que a gente trabalhou durante a nossa aula. Responda, qual a importância desse monumento histórico? E como os 7 povos das missões foram eliminados, pensando naquela ideia de ocupação da região sul desta parte do Brasil que nós trabalhamos. Então vocês vão refletir um pouquinho, vão anotar a resposta, a gente volta em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que pensar um pouquinho naquela parte que a gente tratou da ocupação da região sul e qual a importância, né, das missões jesuíticas, das reduções e daquele monumento que eu deixei ali na imagem para vocês poderem repensar um pouquinho e trabalhar a resposta de vocês. Vamos ver juntos como poderia elaborar ali a resposta, né? O que esse monumento ali histórico tem de importância? Marca um importante momento histórico de ocupação da região sul, que foram as missões jesuíticas. Então, é um local que tem que ser guardado, conservado, cuidado, porque marca a ocupação da região sul. É importantíssimo para a nossa história, para a gente entender como é que começou a nossa região, né? É uma referência ali da ocupação da região. E como os 7 povos das missões, que eram os que viviam nessas áreas, foram eliminados? A partir do Tratado de Madrid, os jesuítas e os indígenas tinham que desocupar essas áreas onde estavam as reduções, onde estavam os 7 povos das missões. E aí, muitos deles resistiram, né, e foram mortos na Guerra Guaranítica ali, em conflitos, né, travados entre espanhóis, jesuítas e indígenas, certo? Então, referências ali da ocupação. E aí a gente pensando naquela ideia da localização geográfica e das zonas térmicas, do tamanho da região sul comparado a outras regiões do Brasil, e quais são as características naturais resultantes de tudo isso. Então nós temos aqui um destaque para a localização, né? Se eu considerar as 5 grandes regiões brasileiras, a região sul é a menor, ela representa um pouco mais de 6% do território brasileiro. O que seria isso, pessoal? Se a gente dividisse o Brasil em 100 partes,
A região sul representaria 6 partes e mais um pouquinho. Se eu pegar lá a região norte, ela representa mais de 40 partes, porque ela é bem maior em área. Mas o tamanho da região não significa o grau de importância ou de desenvolvimento econômico. Existem outras características que tornam a região sul bem importante também nesse sentido, né? Mas para a gente entender ali essa comparação com outras regiões, né? Ela é a região menor em extensão, mas é a segunda mais povoada. E é formada ali pelos 3 estados, né? É a que tem o menor número de estados também. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com as suas respectivas capitais, né? Que são as cidades mais importantes ali, politicamente principalmente, são as cidades referências chamadas de capitais, né? No caso do Paraná, a capital é Curitiba. De Santa Catarina é Florianópolis e do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Então são características importantes. A gente falou que a localização geográfica é um fator que determina aspectos naturais. Então vamos entender como essa localização da região influencia nessas diferenças. O que a gente vai ter? Nós temos, por exemplo, a presença da mata de araucária, que é uma vegetação específica de regiões mais frias e de regiões formadas por planaltos, áreas mais elevadas. Onde se desenvolvem os pinheiros, por exemplo? Em regiões de temperaturas mais baixas, de clima subtropical, como é o caso da região sul. E também em regiões mais elevadas, de altitude mais elevada. A altura dessas áreas em relação ao nível do mar é acima dos 500 metros. É nessa condição natural que se desenvolve a mata de araucária. Por isso que ela está presente na região sul e não está presente em outras regiões brasileiras que são mais quentes, são de climas mais quentes. E aí essa planta não se adapta a essas condições diferentes. Então é uma característica importante da gente entender ali da localização. Ah, se localiza nessa parte e tem essas características naturais, como é o caso da vegetação, né? E aí nós vamos identificar ali na região sul, então, especificamente, né? A mata de araucária que está em rosa aqui no nosso mapa e também os pampas ou campos aqui no extremo sul do Brasil. São formações vegetais bem específicas da nossa região sul, certo? Representam ali essa porção do território brasileiro. Pode ver que nós não temos formação ali de floresta de araucária ou de mata de araucária em outras porções do território brasileiro, porque tem a ver com as características presentes na região sul. Outro fator importante que vai determinar o tipo de vegetação, por exemplo, é o clima. E aí, se a gente pegar a região sul, o clima que predomina, ou seja, o que mais tem na região sul, né, que ocupa a maior área, é o clima subtropical. É um clima de temperaturas médias mais baixas, mais amenas. É um clima que tem invernos mais rigorosos, mais frios. Então, isso vai fazer com que as características da região sul sejam específicas. Como a gente falou antes ali das paisagens, a precipitação de neve, por exemplo, ocorre na região sul por causa do tipo climático, por causa da localização geográfica dessa região. Então, o clima que predomina é o subtropical nessa porção ali do território brasileiro chamada região sul. Outro fator importante é o relevo. Quais são as principais formas do relevo na região sul? Nós dizemos ali que ele é de relevo planáltico, né, formado por planaltos, principalmente ali planalto meridional e planalto atlântico, é a divisão que a gente dá, né, para essas formações e que eles variam ali de 500 até 1.200 metros de altitude, então são áreas mais elevadas. Por isso há uma diferença de temperatura se a gente comparar com regiões litorâneas, por exemplo. Há planícies e depressões também na região sul, mas as áreas de planalto são as que mais aparecem, né? E aí nós temos aqui no nosso mapa destacando justamente essa característica. As áreas de planaltos que estão aqui em tom de laranja, meio marrom, né? Então, a gente vai destacar que são várias áreas de planalto e dentro dessas áreas de planalto nós vamos ter as depressões, né? Que são aquelas áreas mais rebaixadas em relação ao seu entorno. Mas o que predominam são os planaltos. E as planícies são mais no litoral e ali mais no extremo sul do Rio Grande do Sul.
Temos também, entre os aspectos naturais, a hidrografia, né? Que são os rios, as bacias hidrográficas. Os rios são importantíssimos porque nós usamos desde a água, né, que é retirada dele para ser tratada e chegar nas nossas casas, até a questão da produção de energia elétrica, né? Como é que a gente tem a disponibilidade de energia elétrica em nossas casas? Na região sul, principalmente pela presença das usinas hidrelétricas. O que mais produz energia na região sul são as usinas hidrelétricas presentes nos diferentes rios. Entre elas, nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é binacional, ou seja, é do Brasil e do Paraguai, que fica no rio Paraná, aqui, que é parte, né, da região sul, da hidrografia da região sul. Também os rios são usados para navegação em algumas porções, que facilita o transporte de produtos, de mercadorias, enfim. Então, a utilidade da hidrografia é muito grande. Daí a necessidade da gente conhecer e entender para valorizar esses recursos naturais. Porque se a gente usa de forma excessiva e não valoriza o recurso, vai chegar uma hora que ele pode se esgotar, que ele pode não estar mais disponível para o nosso consumo, como é o caso da água, que é uma preocupação constante. Mas nós vamos ter ali vários rios que se destacam na região sul. O Paraná, claro, mas nós vamos ter o rio Iguaçu, nós vamos ter o rio Ibicuí, Ijuí, Piratini, são vários rios que compõem aí as bacias hidrográficas da região sul. Entre elas, a bacia hidrográfica do rio Paraná e a do rio Uruguai, que se destacam ali também, certo? Então são características bem importantes. E aí uma atividadezinha ali para vocês pensarem a respeito, né? Identifique e escreva características específicas da região sul a partir do que nós estudamos. O que é específico da região sul, que não ocorre em outras regiões brasileiras? Então vocês vão pensar um pouquinho, escrever a resposta e a gente volta em seguida ali com a correção para vocês.
Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que relacionar ali algumas características que são específicas da região sul e podiam até fazer uma descrição maior ali dessa característica, né? Como nós podemos observar ali a nossa resposta? Presença da floresta de araucária ou da mata de araucária é uma característica bem específica da região sul. O clima subtropical é outro fator específico. Ocorrência de geadas e neve em algumas partes da região, nas regiões serranas, né? Então isso aqui são fatores específicos da região sul. Poderíamos falar do histórico da ocupação, da localização, que diferem esta parte do Brasil das outras regiões. E só repensando um pouquinho ali o que a gente trabalhou, algumas características da região sul, desde o processo de ocupação até a localização e aspectos naturais, que são extremamente importantes até mesmo para o desenvolvimento das atividades humanas. Nesse sentido, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para retomar um pouquinho os conhecimentos sobre a região sul e entender um pouco melhor as características desta parte do Brasil. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!